Olá devs, meu nome é Jacob Moura, você está na Fronteira no meu canal de Flutter Brasil. E hoje nós vamos divagar um pouco sobre o uso da programação orientada a objeto nos projetos ali, no porquê, enfim. Mas antes deixa eu dar um recado para vocês, dia 3 de dezembro eu vou estar em Fortaleza, tá? Então se você é de Fortaleza, região, e quiser participar, vai ter o DevFest, que é um evento com várias linguagens de programação e tudo mais, vou estar lá. Falando de quê? De React Native, né, mano? Claro que não, né? Vou estar falando de Flutter. Então, se você é da região, compareça lá. O link tá ali embaixo, né, pro ingresso e tudo mais, camiseta, enfim, essas coisas. Mas o importante é o network, vai dar muita gente lá. E eu espero poder encontrar vocês lá, vocês aqui do canal, vocês que são amantes de Flutter e tudo mais, e tirar uma foto, vou postar no Instagram da Flutterando, todo mundo. Então, digamos que eu vou pra ver vocês, né? Então, se vocês quiserem, eu vou estar lá, a gente vai lá e se encontra. Vai ser uma alegria muito grande poder dar um abraço aí em cada um de vocês aí que só acompanha aqui o canal, o nosso trabalho aqui na Flutterando, tá bom? Então tá, programação orientada a objetos, eu tenho uma opinião muito forte sobre, tá? Eu tenho vários colegas que trabalham na Google, diretamente criando a linguagem do Dart, e eles falam uma coisa que, enfim, é bizarro, que eles percebem que o paradigma funcional, que é quando eu trabalho com funções e blá blá blá, é uma das coisas que nós aprendemos primeiro na programação. Basicamente, ele é um pouco mais superior que a programação orientada a objeto. Porque, no fim, a programação orientada a objeto ela foi criada para simplificar determinadas coisas, mas que na tentativa, daqui vem uma opinião forte, na tentativa de eu exemplificar as coisas, trazer a programação, as estruturas para o mundo real, por exemplo, eu tenho uma classe celular e as suas propriedades. E a ideia é que eu represente aquela classe ali, celular, show, dá certo. Mas, na real, quando você for utilizar, você vai criar classes, você vai criar estruturas, não para objetos reais, mas para coisas abstratas. Por exemplo, você vai criar uma classe produto. Que produtos? O produto vai fazer referência ao que está na base de dados ou o que for outras coisas. Então, como é que eu vou imaginar algo que já é abstrato no abstrato? Então, a galera já começa assim, mano, digamos que não atinge o objetivo final. Então tem gente que até ataca os 4 pilares lá da orientação da programação orientada a objetos, simplesmente pelo fato dos pilares não refletir de fato o que eles dizem ser. Por exemplo, polimorfismo de uma classe C, poder ser mais de um tipo, né, através da herança e tudo mais, e dali se joga muito o objeto de eu poder reaproveitar o código. E a gente vê que na prática isso não acontece. Porque quando a gente vai fazer uma herança de alguma coisa, nós sempre trabalhamos não com a ideia de não escrever determinados códigos, né? Mas sim com estender uma classe, de fazer um escalonamento dessa classe, né? E não deixar de escrever determinadas coisas ali, né? Digamos, eu não quero escrever tal coisa, então eu vou reutilizar aquele cara ali. Não, se eu tiver que reutilizar algo ali através de coesão, por exemplo, eu instancio uma classe e eu uso. Aí beleza, eu tenho aquela parte de eu não vou utilizar um código pré-existente, estou reutilizando o que já existe. Show de bola. Mas, na herança, ela não tem de fato a usabilidade de eu deixar de escrever um código, digamos, de eu ser mais preguiçoso. E sim de eu escalar uma determinada funcionalidade. Tenho, por exemplo, a classe widget, e aí eu estendo de stateful e stateless para me ter outras funcionalidades em cima do que você já conhece do Flutter. Então, a programação orientada a objeto, ela tem um bait das pessoas elas pararem e pensarem, porra, é mais fácil de eu aprender assim do que eu aprender um funcional. De fato, concordo. Realmente, a programação orientada a objeto, ela não traz para nós uma solução definitiva de aprendizagem de programação. O usuário, ele vai ter que sentar a bunda na cadeira e aprender a estruturar o que ele precisa estruturar. A programação orientada a objeto, as classes, elas estruturam algo que os iniciantes eles não têm, que é essa capacidade de pensar no abstrato, nas camadas abstratas que as pessoas elas não conhecem, até elas entenderem um pouco de design patterns e tudo mais, aí elas não sabem nem o que fazer com aquela ferramenta. Então, realmente, é um grande bait a programação orientada a objetos, assim, para esse canto, tanto que por muitos anos tem muita gente que cria uma classe, cria métodos e acabou. Não se utiliza primor nem encapsulamento das coisas que você faz. No máximo faz um modelo ali, mas nem getter e setter faz mais. Imutabilidade já superou isso há muito tempo. Então,
Para que eu devo aprender orientação a objeto? Eu vou te dar uma dica que talvez isso vá abrir tua mente. Só existe um motivo para você aprender orientação a objetos. Para você aprender orientação a objetos. É bem sim. É para você adentrar nesse mundo. Você adentrar nesse mundo de programação. Então, tudo que você tem que olhar, por exemplo, o cara fala assim, vou entrar no mundo de programação, vou vender o Flutter, ganhar meu dinheirinho, acabou. Não. Digo pra você que programador, ele estuda mais que um médico, tá? Então, ele vai ter que aprender várias outras coisas para justamente ele adentrar mais nesse mundo que talvez o iniciante ele não veja ainda, porque pro desenvolvedor existe um mundo metafísico ali, uma seção espiritual que só o desenvolvedor conseguiu adentrar e ele consegue ver o mundo de uma forma que as pessoas comuns não vê. E os estudos de programação orientada a objetos de outras linguagens de programação, ou até mesmo de outros design patterns, qualquer coisa que seja relacionada à programação, faz você tocar um pouco mais nesse mundo espiritual da programação. Que merda. Enfim. Então é só para isso. No final das contas, não sei se a programação orientada a objeto vai te ajudar a melhorar o teu algoritmo. É esse que é o ponto. Você não precisa da orientação a objeto para melhorar o teu algoritmo. Mas você precisa para estruturar o teu código. Mas eu vou estruturar em quê? Já que geralmente a minha classe não vai representar um objeto real, mas sim algo metafísico. Mas quando nós entramos ali dentro do mundinho espiritual da programação, você vai ver que existem vários objetos metafísicos ali. Você começa a perceber que um produto se parece com determinada coisa, né? Por isso que esse pessoal começa a falar umas coisas que eu não consigo entender. Parece que ele vive num mundo alternativo, e vive. Então, quando você aprender determinadas coisas, como design pattern e tudo mais, e uma vasta de outras coisas que você vai ter que ter... Você vai ter que encostar naquilo para você poder sentir, você vai ter a ferramenta de estruturar. O meu problema com orientação a objeto é esse. Você aprende a estruturar uma coisa que você não sabe, que você não vê ainda, porque você não vai estruturar algo físico, como os pessoais ensinam a programação orientada a objeto. Nós temos um carro aqui, esse carro aqui, ele herda disso aqui, aí temos um animal, ele herda para um gato, faz miau. Não, né? Você nunca vai usar coisas assim. Você sempre vai usar para uma coisa que talvez você ainda não precise. Daí você, não é que você não consiga aprender a orientação do objeto, é que você olha e pensa assim, cara, para que eu vou usar isso? Né? Então, é dado para você a ferramenta antes de você conhecer as coisas. É tipo como se, como é que eu posso dizer assim, te dá um machado antes de te apresentar as árvores para você cortar, entendeu? Então, o certo é, faça desafios de lógica, desenvolva uma estrutura de dados bacana, esquece classe, desenvolva. Aí quando você sentir que, porra, agora eu tô precisando estruturar mais isso aqui que eu tô aprendendo. Daí a orientação a objeto vai ser útil para você. Aí você começa a discutir com a galera que gosta de programação funcional. Nesse ponto. Que aí muitas coisas que a programação orientada a objeto resolve, como por exemplo a estruturação de dados, você consegue fazer na programação funcional, né? E a proposta da programação orientada a objeto, ela cai por terra. Daí as pessoas pensam, pô, eu não preciso. Mas cara, isso aí é um limbo para outras conversas ali e tudo mais. Qual o ponto aqui? O Java, ele obrigatoriamente teve programação orientada a objeto. Então, vários programas aqui, ele basicamente jogou um monte de programa orientado a objeto, a orientação a objeto ficou extremamente popular, e agora a gente precisa utilizar isso, né? Então, não tem para onde fugir. O próprio Flutter é um bando, um apanhado de classes ali, né? Então, digamos que não tem pra onde a gente fugir. Já é algo que já tá na nossa vida. Tipo os impostos. Não tem o que fazer. Nós temos que aprender a lidar com ela. A lidar, aí é uma boa palavra. A lidar com ela, porque o aprendizado de classes é simples. Agora, o que a gente vai estruturar, só com prática e só com bastante exercício de lógica de programação e estrutura de dados, que você vai começar a entender o que você vai ter que estruturar num mundinho paralelo, espiritual, metafísico da programação, que é um negócio que muita gente já adentrou. Vou dizer, eu tô botando desse sentido metafísico aqui, porque, enfim, isso existe em qualquer outra área, tá?
você dá um passo para dentro da programação, você percebe que existe muitas coisas ali que saem do padrão normal da humanidade. Caralho, mano, eu acho que eu tenho que parar de... Eu passei por ali, tinha um cara fumando uma maconha, eu acho que eu inalei um pouco. Mas foi legal. Eu queria falar isso pra vocês aqui. Então, espero aí que vocês estejam aproveitando o feriado. Dia 3 estou lá em Fortaleza. Espero encontrar vocês lá, tá bom? Um abraço. Vamos ser referência juntos. Até mais. Tchau.